A gente vem tudo da mesma raça, né? É tudo da mesma raça, né? A gente acelerou na rua pra caramba. Nós tivemos diversos carros. Se ferramos com carro pra caramba nessa vida. Como é que foi a tua história aí, nesse sentido, Cadu? Quais foram os carros de rua que você lembra que você teve aí, assim, que você fala, putz, esses carros foram bons, cara? Fala pra mim. Rodrigo, a gente tinha uma turma na faculdade, né? O Ah, pessoal era três, quatro amigos ali que curtia. O Eduardo é um cara que até hoje está comigo aí, viaja sempre junto, tá no área ah, também, né? Ele foi lá um dia, lá a gente brincava só com os carros original, emprestado do pai, ainda da mãe, indo para faculdade lá com 17, 18 anos. Daí um dia ele turbinou um Corsinha 1.4, uma gordura, né? Mas assim, quando eu andei naquele treco, eu falei, meu, eu quero um negócio desse para mim. quero um Deu troço desse. 6 meses depois, eu juntei as. Eu era jogador de futebol na época ainda, pra você ter noção, Rodrigo. Mas vocês Cara. sabiam dessa É, que o Cadu era jogador de futebol profissional? Vocês sabiam, Rodrigo? Pronto. Não sabia dessa. Não, tem mais essa. era. E daí te ganhava uns trocadinhos já, tal. Fui lá e comprei um golzinho. Fui lá e instalei um kitzinho escondido pra ir lá e surpreender a turma. A gente tinha naquela época muita mania de ir pro posto, né? Terminava a faculdade, ia lá no posto, conversava, tal. E na volta ali, ele andando com o turbo dele lá, a gente do nada apareceu o turbo já e foi aquele auê na turma lá. E de lá para cá eu nunca consegui. Teve uma vez que eu tentei, não quero mais, vou vender. Mas assim, eu sempre dei muita sorte, Rodrigo. Eu nunca tive aquele carro que quebrava. Porque eu Tá. sempre soube dosar, nunca fui de fazer muita loucura. Tirei racha, claro que tirei, mas assim, sempre no lugar. Não existe lugar certo para isso, mas no lugar afastado na época. Mas assim, nunca fui de quebrar carro, né? Então eu dei muita Sim, sorte. Eu andava com um golzinho 1.6, andei muito tempo na rua. Tinha um sim. evento aqui em Londrina que eu andava também, carro muito bem acertado. Inclusive, quem montou meu primeiro carro hoje era o Edinho, e é uma pessoa que está na lista também, que é o Carcass, que deve estar assistindo a gente aí. Um abraço. Foi o cara que montou meu primeiro carro ali, pôs a mão na massa, o Edinho no acerto. E daí, na sequência, veio um Gol GT3, né? Mas, assim, eu sempre gostei de montar, de fazer devagar, mas muito bem feitinho. Daí esse G3 começou a virar. Tinha mais coisa com Turbo B nesse G3 de É, rua. Cadu, estão falando que o seu G3 aqui tinha luz embaixo do carro. É isso mesmo, Tinha, Ô, Cadu? na louco, época de era o velocímetro. Brian, isso? Era o Era o Brian? Brian. Exato. Ó, Pronto. Tá explicado Revelações então, aqui cara. no canal. olha, era aquele estilo assim, ó. Quem olhava não via nada. Daí, assim, o cara olhava no semáforo, assim, se abaixava o porta-luvas, tinha 3 manômetros, né? Apertava um botão, acendia as luzes no tapete de alumínio que tinha embaixo, Eita, mano. né? Pô! Era, Ô, era nossa, não meio. fala isso, Cadu. É, Falou, agora já falou. Não tem mais como, é, tá gravado. Vai, Cadu. daí desse G3, eu fiquei um tempo apanhando com o carro, tentando montar forjado, daí conheci o Teru, né? Fui lá pro Teru. O Teru refez a parte do motor forjado do carro, mas na época ele já mexia com alguns carros de arrancada e tinha o Campeonato Paranaense em Maringá. E daí eu ia de Maringá, daí assim, como era de rua, né, na época nas vésperas, assim, ele acabava dando um pouco mais atenção aos carros de competição, eu resolvia sempre em cima da hora, por causa do meu trabalho, para ir. E daí eu ia de Londrina a Maringá lá, com o golzinho G3, acelerando. Já tinha um Beleza. datalogger na época, já ia ajustando ele no caminho e chegava lá e a gente andava. E assim, desse jeito eu fui campeão, bicampeão paranaense na categoria 8 segundos lá. Olha só, cara. Olha lá, os caras Daí tá eu. falando aqui. É, Cadu era o era Brian de seu carro de Londrina. rua. Era o Brad Londrina. E era carro de uso, né? Seu Não, carro de uso, cara? era o meu único carro. Era meu único carro, não tinha outro carro. Teve uma época que eu fiquei com o carro parado em oficina. Se o carro ficou numa outra oficina, me deixaram a pé 2 meses só, deu desespero, né? Daí eu tive que. Não. Que eu falava, é meu único carro, né? Assim, eu preciso do carro para trabalhar, preciso do carro, Aham. enfim. Mas depois ele foi pro Teru, resolveu, e logo na sequência tinha aquele Racha Interlagos, que eu era muito fã aí em São Paulo, e eu Aham. comecei a montar um Gol para ir andar no Racha Interlagos. Mas infelizmente na época que o Gol, que é o Gol que eu tenho hoje, na época que ele ficou pronto, acabou. E daí um dia eu fui para Maringá, no Campeonato Paranaense lá, na desafio, e eu já de cara virei um tempo na desafio melhor que os Turbo B. Você falou, Mas, opa. mas já era um Turbo B, já tinha tudo que dava, assim, né? Mas eu
não tinha Santo Antônio, não tinha nada. E na primeira passada assim já veio o 7.5, que era o recorde da Turbo B. E o pessoal, para virar isso tá fora de regulamento. Começaram a me zoar na internet. É o Brian. Até zoava, o Brian lá. O Brian. Tá falando isso, mas deve estar com pneu Mas fora. isso era mais ou menos quando, Cadu? Que ano mais ou menos? Assim, 2007, por aí. 2007, 2008. Então temos um touro bandido em 2007, né? Com os neon. Entendeu? Daí de tantos caras falar que era mentira, eu virei pro Teru, vamos pôr esse carro, vamos fazer carteira, vamos andar na Turbo B? Vamos. Daí eu fui no próxima prova, eu fui lá em Maringá, ganhei e bati o recorde da pista. Daí as oficinas aqui ficou doidas. Aí começou a história, né, do carro. Mas você não teve muito carro de rua, foi esse G3 aí, e esse G3 que chamava... Eu tinha um G3, eu tive um Bola 1.6, um vinho, né? Um Bola vinho 1.6 turbo. Que era quem fazia era o Edinho, e depois eu tive um G3 2000, tudo ali, daí já tudo que dava, já no Teru daí. Mas tem uns 1.6 turbo de rua que é gostoso de ter, é divertido. Ó, era a turbininha 42, 48, Nossa. Sem nada. E a gente fazia festa aqui no evento que tinha em Londrina aqui. É que o pessoal, desde aquela época, achava que mais era... O legal era fazer 2.100 com a turbina 1.70, mas os caras nunca entenderam de tração, né? Tinha muita potência, mas não tinha tração. 1.6 deitava e rolava aqui em Londrina daquela época. Nem fala, eu posso até falar, porque eu tenho uma saudade de 1.6 que eu tinha, pistão e biela original, meu amigo. Cabeçotinho de 2000, 049G, aquilo era uma felicidade, meu. Rodrigo, aqui na área 43, tinha um Corsa do Nelsinho Fontana, Corsa 1.6, quando entrou na lista, o pessoal, entrou por sorte. Não sei o que, aí não dura um evento. O Corsinha foi subindo, foi arrancando, arranca 1, arranca 2, arranca 3, quinto lugar, quarto lugar, terceiro e aí? Foi rei 2 eventos na área 43, 1.6. E aí? É aquilo que a gente sempre fala. E muita gente não concorda, discorda da gente. Não é só canhão na lista, é a constância do negócio. A gente sempre tá falando isso pros caras.